Como devemos abordar os fracassos e os contratempos que enfrentamos em nosso dever? Você gostaria de viver em negatividade e equívocos? Qual é a vontade de Deus quando encontramos essas dificuldades? Este testemunho lhe ensinará a buscar a verdade e aprender lições por meio de fracassos e contratempos. Aceitei a obra de Deus Todo-Poderoso em dezembro de 2020. Logo, fui eleita líder de igreja. Havia muito trabalho e muitos problemas a ser resolvidos. Eu me dediquei a isso com entusiasmo. Depois de um tempo, eu me familiarizei com o trabalho da igreja. Mas ainda me deparava com muitos problemas. Muitos recém-convertidos faltavam às reuniões. Alguns foram impactados por boatos na internet. Outros não entendiam as verdades de visões e tinham noções não resolvidas. E outros estavam muito ocupados no emprego. Diante desses problemas, trabalhei muito para comungar a vontade de Deus para ajudá-los. Mas seus problemas não foram resolvidos. Fiquei muito frustrada. Eu me perguntava por que todo o meu trabalho não estava dando frutos. Por que Deus não estava abençoando nossa igreja? Os irmãos tinham tantos problemas e minhas muitas comunhões tinham falhado. Será que eu não era apta para liderar? Eu me repreendi. Eu era a causa de tudo aquilo. Se deixasse outra pessoa servir como líder, o trabalho poderia ter mais sucesso. Comecei a ficar desanimada e passiva no meu dever, esperando ser dispensada. Até pensei que Deus estava estabelecendo essas dificuldades para me expor e que Ele já tinha me abandonado. Esse pensamento me assustou. Deus tinha me abandonado? Eu orava e buscava, mas não entendia a vontade de Deus. A ideia de que Deus me abandonou voltava de vez em quando. Estava deprimida, exausta e fraca o tempo todo. Eu achava que não tinha mais a obra do Espírito Santo. Isso é entender Deus errado. Quando começamos um trabalho, ter problemas que não conseguimos resolver é normal. Deus jamais excluiria alguém por causa de um fracasso temporário. Correto. Eu sei, mas na época não entendi a vontade de Deus. A igreja precisava de líderes de equipe. O supervisor sugeriu alguns novatos. Eu os nomeei sem analisar muito as coisas. Todos disseram querer assumir um dever. Mas quando começaram, um disse que precisava trabalhar e não podia assumir o cargo. Outro se atrasava para as reuniões por causa da família e também não podia assumir. Eles não eram aptos a ser cultivados como líderes de equipe. Trabalhei muito para resolver essas dificuldades que enfrentava no trabalho. Mas não estava obtendo resultados. Eu não consegui suportar todos esses fracassos. Estava negativa e até temia enfrentar cada novo dia. Eu não queria mais fazer o trabalho de igreja, pois não tinha realizado nada. Achei que Deus queria me expor como incompetente. Mas eu não queria cair nesse tipo de estado. Não queria ser exposta e expulsa por não obter resultados no dever. Um dia li Os Princípios para Assumir Responsabilidade e Renunciar. Um falso líder que não aceita a verdade, nem faz trabalho real e perde a obra do Espírito Santo, deve renunciar. Fiquei ainda mais negativa. O que eu deveria fazer?
não tinha resolvido nenhum problema da igreja. Eu era uma falsa líder. Eu devia renunciar para alguém competente se tornar líder? Sua avaliação não era correta. Um falso líder é quem não faz trabalho real a longo prazo e deve renunciar. Você não entendia muitos princípios. Não podia ser chamada de falsa líder. Quando há algo que não sabe fazer, busque mais e colabore com os outros. Correto. Você se abriu e comungou com outros irmãos? É. Não. Temia que vissem que eu não era apta. Já estava trabalhando na igreja há 3 meses, mas ainda não tinha resolvido os problemas que existiam. Eu não entendia a vontade de Deus, nem tinha feito progresso. Estava até entendendo Deus errado. Eu temia que pensassem que eu era negativa demais e que me repreendessem por pensar em renunciar. Numa reunião, li isto nas palavras de Deus. Você é uma pessoa comum. Deve passar por muitos fracassos, muitos períodos de confusão, muitos erros de julgamento e muitos desvios. Isso pode expor totalmente o seu caráter corrupto, suas fraquezas e deficiências, sua ignorância e tolice, capacitando você a reexaminar e conhecer a si mesmo, e a ter conhecimento da onipotência e da plena sabedoria de Deus, de seu caráter. Você ganhará coisas positivas dele, e virá a entender a verdade e entrará na realidade. Você enfrentará muita coisa que não irá como deseja e se sentirá impotente. Nesses casos, busque e espere. Você deve ganhar de Deus a resposta a cada questão e entender, a partir de suas palavras, a essência de cada questão e de cada tipo de pessoa. É assim que uma pessoa comum e normal se comporta. Amém. Amém. Deus é incrivelmente sábio. Ganhei um novo entendimento de como Deus opera. Vi que todos devem passar por fracasso e contratempos no dever. E que Deus queria que eu buscasse a verdade por meio disso, para resolver a minha corrupção. Sim. Eu enfrentei dificuldades no meu dever e experimentei alguns fracassos. Mas não busquei a verdade nem a vontade de Deus. Só pensava em renunciar. Porque achava que havia falhado no dever e não feito o que um líder deveria fazer. Eu nem ousei falar sobre o meu estado. Eu era muito ignorante. Não entendia a vontade de Deus, ou por que Deus permitiria que isso acontecesse comigo. As palavras de Deus me mostraram que eu era uma pessoa normal. Por isso, era normal ter dificuldades e fracassos no meu dever. A vontade de Deus estava nisso. Estava. Sim. Assim, eu me abri com os irmãos sobre o meu estado recente e busquei a ajuda deles. Eu também lhes disse que pensava em renunciar. Eles não me menosprezaram, mas me encorajaram e comungaram as palavras de Deus. Fiquei comovida. Graças a Deus. Compartilhar as dificuldades com os outros é melhor. Sim. Sim, eles me leram algumas das palavras de Deus Todo-Poderoso. Deus Todo-Poderoso diz: ao longo da sua experiência da obra de Deus, não importa quantas vezes tenha falhado e caído, quantas vezes tenha sido podado, tratado ou exposto, essas não são coisas ruins. Não importa como você foi podado ou tratado, nem se foi por líderes, obreiros ou seus irmãos e irmãs. Tudo isso são coisas boas. Você deve se lembrar disto. Não importa quanto você sofre. Na verdade, você está se beneficiando. Qualquer um com experiência pode confirmar isso.
Aconteça o que acontecer, ser podado, tratado ou exposto é sempre algo bom. Não é uma condenação. É a salvação de Deus e a melhor oportunidade para você conhecer a si mesmo. Isso pode fazer com que a sua experiência de vida mude de marcha. Sem isso, você não possuirá a oportunidade, a condição e nem o contexto para ser capaz de alcançar um entendimento da verdade de sua corrupção. Se você realmente entende a verdade e é capaz de desenterrar as coisas corruptas escondidas nas profundezas do seu coração, se você consegue distingui-las claramente, isso resolveu um grande problema de entrada na vida e é de grande benefício para as mudanças no caráter. Tornar-se capaz de verdadeiramente conhecer a si mesmo é a melhor oportunidade de você corrigir seus rumos e se tornar uma pessoa nova. É a melhor oportunidade de você obter uma vida nova. Quando conhecer a si mesmo de verdade, você será capaz de ver que, quando a verdade se torna sua vida, ela é realmente uma coisa preciosa. E você terá sede da verdade, praticará a verdade e entrará na sua realidade. Isso é uma coisa tão maravilhosa. Se você conseguir aproveitar essa oportunidade e refletir honestamente sobre si mesmo e ganhar um conhecimento genuíno de si mesmo sempre que você cair ou falhar, então, em meio à negatividade e fraqueza, você será capaz de se levantar de novo. Uma vez que você tiver ultrapassado esse limiar, você será capaz de tomar um grande passo à frente e entrar na realidade da verdade. A salvação da humanidade por parte de Deus é uma salvação daqueles que amam a verdade, uma salvação da parte dela com vontade e resolução, e a parte dela que é o seu anseio pela verdade e pela justiça em seu coração. A determinação de uma pessoa é a parte dela em seu coração que anseia por justiça, bondade e verdade, e que possui consciência. Deus salva essa parte das pessoas, e através disso, Ele muda o caráter corrupto delas, de modo que possam entender e ganhar a verdade, de modo que a corrupção delas seja purificada e o seu caráter de vida possa ser transformado. Se você não tem essas coisas dentro de você, você não pode ser salvo. Por que se diz que Pedro é um fruto? Porque há coisas de valor nele, coisas que valem a pena ser aperfeiçoadas. Ele buscou a verdade em todas as coisas, era determinado e tinha uma vontade firme. Tinha razão, estava disposto a sofrer a adversidade. Ele amava a verdade em seu coração. Ele não desistiu daquilo que aconteceu e foi capaz de aprender lições com todas as coisas. Todos estes são pontos fortes. Se você não tem nenhum desses pontos fortes, isso é um problema. Não será fácil para você ganhar a verdade e ser salvo. Se não souber como experimentar ou não tiver experiência, você não será capaz de resolver as dificuldades de outras pessoas. Visto que você é incapaz de praticar e experimentar as palavras de Deus e não tem ideia do que fazer quando as coisas lhe acontecem e se aborrece, começa a chorar quando se depara com problemas e fica negativo e foge quando sofre algum pequeno contratempo e é para sempre incapaz de reagir da forma correta, por causa de tudo isso, não é possível para você entrar na vida. Amém. Amém. Depois da leitura, uma irmã comungou comigo. Não importam os contratempos e os fracassos, devemos orar e buscar a vontade de Deus. Não desistir da verdade e do dever. Desistir do dever não resolverá o problema. Verdade.
É só por meio dos problemas que encontramos no dever que nossa corrupção e deficiência são reveladas e que podemos nos conhecer. Sem isso, é impossível vermos a nossa corrupção e o que nos falta. Como poderíamos mudar? Exatamente. Então, experimentar fracasso não é ruim. É quando devemos aprender uma lição. Não podemos entender Deus errado. Se desistíssemos do dever quando enfrentamos dificuldades, como experimentaríamos a obra de Deus? Que testemunho teríamos? Deus não pede muito de nós. Se tivermos determinação quando enfrentarmos problemas e orarmos e buscarmos a verdade, Deus nos guiará e ajudará. Isso. Sim. A comunhão dessa irmã foi muito esclarecedora para mim. Percebi que experimentar fracassos é o amor de Deus e que é uma boa chance para aprender uma lição. Pedro teve muitos fracassos e provações em sua vida. Às vezes ele sofria fraqueza carnal, mas nunca perdeu a fé em Deus. Continuou buscando a vontade de Deus, compensando o que lhe faltava. No fim, ele entendeu a verdade e conheceu a Deus. Eu devia ser forte e resoluta como Pedro, orar e buscar a vontade de Deus quando enfrentasse contratempos e fracassos, e refletir sobre o que me falta, em vez de entender Deus errado e culpá-lo. Amém. Certo. Li em meus devocionais uma passagem das palavras de Deus que me ajudou a entender a vontade de Deus. As pessoas devem aprender a considerar as palavras de Deus e entender seu coração. Na verdade, em muitos casos, a preocupação das pessoas provém de seus interesses. É o medo de que não terão desfecho algum. Sempre pensam, e se Deus me desnudar, me expulsar e me rejeitar? É sua interpretação errada de Deus, são só seus pensamentos. Descubra qual é a intenção de Deus. Ele não desnuda as pessoas para expulsá-las. Elas são desnudadas a fim de expor as suas deficiências, seus erros e a essência da sua natureza, para que se conheçam e se arrependam de verdade. Como tal, ser desnudado ajuda as pessoas a crescer na vida. Sem uma compreensão pura, as pessoas interpretam Deus errado, ficam negativas e cedem ao desespero. Ser desnudado por Deus não significa que as pessoas serão expulsas. É para que você se conheça e se arrependa. Já que as pessoas são rebeldes e não buscam solução ao mostrar corrupção, Deus deve exercer disciplina. E por isso, às vezes, ele desnuda as pessoas, expondo a sua fealdade e miséria, permitindo que conheçam a si mesmas, o que ajuda a sua vida a crescer. Desnudar as pessoas implica duas coisas: para os perversos, que serão excluídos. Para os que aceitam a verdade, é um lembrete e um aviso. Eles são levados a ver seu estado verdadeiro e a deixar de ser teimosos e imprudentes, pois continuar assim seria perigoso. Desnudar as pessoas dessa forma é lembrá-las, para que ao cumprir seu dever não sejam descuidadas nem indiferentes, nem se contentem em ser apenas um pouco eficazes, pensando que seu dever está no padrão, quando, na verdade, ficaram muito aquém das expectativas. Mas ainda são complacentes e pensam que estão indo bem. Em tais circunstâncias, Deus disciplinará, alertará e lembrará as pessoas. Às vezes, Deus desnuda a sua fealdade, o que deve servir como um lembrete. Em tais momentos, você deve refletir. Cumprir seu dever assim é inadequado, a rebeldia envolvida é negativo e superficial. E, se não se arrepender, você será punido. Quando Deus disciplina e desnuda você, não significa que será expulso. Aborde essa questão corretamente. Mesmo que seja excluído, aceite e se submeta.
e se apresse em refletir e se arrepender. Amém. Amém. As palavras de Deus me mostraram que Deus expõe as pessoas não para excluí-las, mas para que reconheçam sua corrupção e deficiências, para que busquem a verdade para resolver seus problemas e progredir. Com certeza. Comecei a refletir sobre mim mesma. Confrontada com várias dificuldades, não ponderei nem busquei a vontade de Deus, nem refleti para conhecer meus problemas. Achei que Deus estava usando essas situações para me expor e excluir, que eu não era apta a ser líder e que devia renunciar. Estava entendendo Deus errado. Então percebi que tantos problemas ainda não foram resolvidos, porque eu não pus meu coração no meu dever. Sempre achava que tinha tanto a fazer, mas não tinha metas quando trabalhava. Eu fazia o que me vinha à mente, sem buscar resultados. Algumas pessoas foram enganadas por boatos, e não busquei que aspecto da verdade devia comungar para resolver as noções delas, para que permanecessem firmes no caminho verdadeiro. E ao cultivar pessoas, eu não busquei os princípios para isso, nem obtive um entendimento claro de suas circunstâncias. Como resultado, não realizei nada nesse aspecto. Ao regar os recém-convertidos, não refleti sobre os aspectos da verdade que devia comungar para resolver seus problemas. Por isso, não obtive resultados reais nisso. Embora eu parecesse trabalhar muito, não fazia um sumário dos problemas no trabalho de modo oportuno, o que significa que nada era realizado. Não refleti nem entendi a mim mesma e não busquei as verdades em que devia entrar. Minha reação foi empurrar a responsabilidade para cima de Deus, supondo que Ele estava me expondo. Eu resmungava e não queria enfrentar fracassos, só que a vida fosse fácil, que tudo corresse sempre bem. Eu entendia Deus errado e o culpava. Como poderia experimentar a obra de Deus? Eu era tão insensata. Não é assim que um ser criado deve agir. Senti muito remorso e fiz uma oração a Deus. Deus, enviaste essa situação para me treinar, me fazer crescer. Mas não entendi a tua vontade. Eu te entendi errado. Sou tão rebelde. Guia-me e ajuda-me a entender meu caráter corrupto. Amém. Amém. Uma passagem das palavras de Deus Todo-Poderoso me ajudou a me entender. Tenho prazer nos que não suspeitam dos outros e em quem prontamente aceita a verdade. Demonstro grande zelo por essas pessoas porque, a meu ver, são pessoas honestas. Se você for muito enganador, terá um coração defensivo e suspeitará de todos os assuntos e todas as pessoas. E sua fé em mim será edificada sobre um fundamento de suspeição. Eu jamais poderia reconhecer tal fé. Sem ter fé genuína, vocês se distanciarão ainda mais do amor real. E se está propenso a duvidar de Deus e especular sobre Ele, você, sem dúvida, é a mais enganadora de todas as pessoas. Você especula se Deus pode ser como um ser humano, imperdoavelmente pecaminoso, mesquinho, sem equidade e razão, carente de um senso de justiça, dado a táticas viciosas, traiçoeiro e astuto, que se agrada com o mal e com a escuridão e assim por diante. A razão de o homem ter tais pensamentos não é por não ter o menor conhecimento de Deus? Esse tipo de fé nada é senão pecado.
Aliás, há até alguns que creem que aqueles que me agradam não passam de aduladores e bajuladores, e que quem carece dessas habilidades não será bem-vindo e perderá seu lugar na casa de Deus. Esse é o conhecimento que juntaram esses anos todos? Foi isso que vocês ganharam? Seu conhecimento sobre mim não se limita a esses mal-entendidos. Pior é sua blasfêmia contra o Espírito de Deus e o seu aviltamento do céu. Por isso digo que uma fé como a de vocês só os afastará ainda mais de mim e intensificará sua oposição a mim. Amém. 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 Após a revelação das palavras de Deus, fiquei muito envergonhada. Eu desconfiava de Deus e o entendi errado, imaginando-o como sendo frio e cruel como as pessoas. Achava que quem Deus usa desfrutaria de sua graça. Caso contrário, ele o expulsaria e o ignoraria. Eu questionei Deus com base na psicologia dos injustos. Eu fui tão astuta. Não era crente havia muito tempo, entendia poucas verdades e tinha muitas falhas. Mas ainda assim me escolheram como líder, dando-me a chance de praticar, para que eu entrasse na realidade da verdade. Embora minha falta de atenção no dever resultasse em falta de realizações, a igreja não me dispensou. Os outros me encorajavam e comungavam as palavras de Deus, para eu entender a vontade de Deus e reconhecer minha corrupção. Correto. Tudo o que Deus estava fazendo era para me cultivar e salvar. Ele é tão bondoso e amável. É sim. Mas eu estava em guarda contra Deus. Como isso era ter fé verdadeira em Deus? Eu tinha sido envenenada por Satanás. Sempre segui as mentiras de Satanás. Como não confie em ninguém, pois até sua sombra o deixará na escuridão. E não seja malicioso, mas permaneça em guarda. Eu estava em guarda contra todos, até contra Deus. Isso me mostrou que o meu caráter astuto era muito severo. E era daí que vinham minhas suspeitas e meus equívocos sobre Deus. Diante das dificuldades, questionava e entendia Deus errado, mas ainda assim Deus me guiou a entender a verdade, levando-me a ver meus problemas pessoais. Pude sentir o amor de Deus e como sua salvação é real. Orei, pronta para me arrepender e parar de viver segundo o meu caráter astuto que desconfiava de Deus. Graças a Deus. Mais tarde, li esta passagem das palavras de Deus. Embora cumpra seu dever com boa vontade e faça sacrifícios e se despenda de bom grado, se ainda tem equívocos, dúvidas ou queixas em relação a Deus, ou até resistência contra Ele, ou se usa vários métodos e técnicas para resistir a Ele e rejeitar sua soberania sobre você, se não resolver isso, será impossível que a verdade domine você e sua vida será exaustiva. As pessoas lutam e são atormentadas nesses estados negativos, como se presas num lamaçal, sempre vivendo entre verdades e falsidades, erros e acertos. Como podem descobrir e entender a verdade? Para buscar a verdade é preciso se submeter. Pela experiência, ganham esclarecimento. Então, entender a verdade é fácil. Se a pessoa se enreda no que é verdadeiro ou falso, ela não descobre nem entende a verdade. E como será se ela nunca conseguir entender a verdade? Não entender a verdade gera noções e equívocos com relação a Deus. Quando queixas irrompem, elas se transformam em oposição. A oposição a Deus é resistência a Ele e uma transgressão séria. E muitas transgressões se transformam em múltiplos males, e então a pessoa deve ser punida. Esse é o tipo de coisa que vem de ser sempre incapaz de entender a verdade.
Amém. Amém. Depois de ler isso, fiquei com medo. Se eu tivesse continuado vivendo em negatividade, sem buscar a verdade, sem me abrir aos irmãos, eu teria continuado a entender Deus errado. Então, poderia ter culpado a Deus, o que seria uma transgressão, poderia até fazer o mal. Isso é perigoso. Sim. Eu estava entendendo Deus errado e o questionando. Meu estado negativo me controlava. Eu temia ser exposta e expulsa. Não me sentia livre, era cansativo. Em meu dever, eu só cumpria tarefas. Assim que apareciam problemas, eu entendia Deus errado e queria desistir. Foram as palavras de Deus que me guiaram a me abrir com os outros e a buscar a verdade e conhecer o meu caráter corrupto. Senão, continuaria a interpretar Deus errado e teria desistido do meu dever. As consequências teriam sido assustadoras. Com certeza. Sim. Quando entende Deus errado, você se põe contra ele. Desiste do dever ou até trai a Deus. Que consequências terríveis. Sim. Buscar a verdade para resolver mal-entendidos sobre Deus é essencial. Sim. Li outra passagem das palavras de Deus que me deram uma senda de prática para resolver problemas no trabalho da igreja. As palavras de Deus dizem: quanto aos problemas que surgem na igreja, não se encha com inquietações tão pesadas. Erros são inevitáveis ao edificar a igreja, mas não entre em pânico quando surgirem problemas. Eu já não lhes disse? Venha diante de mim e ore, e mostrarei minhas intenções a você. Amém. 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 As palavras de Deus me mostraram que se deparar com várias dificuldades no trabalho da igreja é inevitável. É normal e Deus permite que isso aconteça. Nas dificuldades, contanto que oremos e confiemos em Deus, Ele nos guiará adiante. Verdade. Sim. Alguns recém-convertidos não entendem bem as verdades de visões e podem ser enganados por boatos. Eu precisava confiar em Deus e usar suas palavras para expor os truques de Satanás e ajudar os recém-convertidos a seguir o caminho certo. Entendendo a vontade de Deus, retomei o trabalho da igreja, resumi os erros e problemas que existiam no nosso trabalho anterior e me equipei com verdades para os problemas dos recém-convertidos e os ajudei por meio da comunhão. Quanto a cultivar pessoas, primeiro busquei esses princípios e orei. Depois eu observei quem satisfazia os princípios para a cultivação. Selecionar pessoas assim foi um pouco mais preciso. Sim. Graças a Deus. Essa é uma prática ótima. Às vezes ainda me deparo com fracassos e dificuldades no meu dever. Mas agora vejo esses problemas por outra perspectiva. Pergunto a mim mesma: que lição Deus quer que eu aprenda nessa situação? Eu oro, leio as palavras de Deus e busco uma senda de prática. E aprendi a buscar a ajuda de outros irmãos. Os outros apontam problemas em meu trabalho e eu consigo ver minhas falhas e deficiências. Não acho mais que Deus quer sujar minha imagem. Em vez disso, é a chance de refletir, conhecer a mim mesma e buscar crescimento. Isso. Sim. Uma vez, uma irmã me disse: você está mais paciente quando rega recém-convertidos e quando tem problemas, busca a vontade de Deus melhor que antes. Fiquei muito comovida com isso. Foi uma mudança pequena em mim, mas experimentei que o amor e a salvação de Deus para a humanidade são puros e reais. Deus está sempre me guiando e conduzindo. Ele está ao meu lado. Vou cumprir meu dever e satisfazer a Deus. Graças a Deus. É um entendimento maravilhoso que jamais ganharíamos num ambiente confortável. Correto. Sim, graças a Graças a Deus. Deus.